Estava comentando com vocês que daí entrei na faculdade de biologia e que a administração tinha sido minha última opção, a oitava opção. E no decorrer do curso de biologia, eu comecei a observar assim que as opções que tinha de um biólogo, né, em termos de trabalho, depois de formado, fundamentalmente era seguir a carreira de docência, né? Ser professor. E eu olhava eles trabalhando lá dentro, eles passavam o dia inteiro dentro de uma salinha, com um microscópio de um lado, um monte de livro do outro lado, quase sem contato com ninguém. Eu disse assim, eu não vou aguentar, né, ter meu dia a dia de trabalho assim, uh, uh, só em cima de livros e microscópio, e dentro de uma sala fechada, sem contato com gente, assim, não, não vai dar, eu vou sair desse curso. E a outra opção seria ser professor, e eu naquela época dizia, pavor da ideia de ser professor, nunca passava pela minha cabeça ser professor. E olha como são as coisas, que uh, deu a coincidência que eu tive uma oportunidade de empreender, assim, e eu abri uma loja, tá? Uma boutique, uma pequena loja, né? E daí comecei a me envolver com as coisas de administração, comecei a me interessar e pedir transferência interna na faculdade. Daí, no final do semestre, eu consegui a transferência e fui para o curso de administração. Comecei a fazer administração, comecei a me encantar com aquilo, assim, primeiro pela amplitude, né? Que tu pode trabalhar em todo tipo de empresa, em diversas áreas, né? E tu trata de muita coisa distinta, assim, todas as áreas da administração dá uma amplitude muito grande, assim, de com o que a gente trata, né? E no decorrer da faculdade me convidaram para ser monitor, na verdade não foi convidado, assim, surgiu a possibilidade de fazer um pequeno concurso lá dentro, e eu fiz a prova e virei monitor, e comecei a me encantar com a coisa de dar aula, e acabou que a docência tem sido, assim, a grande paixão da minha vida, né? Uma ligação muito grande. Paralelo à docência, e daí eu dei aula no curso de administração, primeiro naquela escola de hotelaria de Canela, depois eu estava fazendo mestrado, me convidaram, eu fui para a PUC, dei aula na PUC um tempo, depois da PUC na FAPA, depois da FAPA no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Farroupilha. E, e paralelo a isso, né, a carreira ou na consultoria, que eu tive minha empresa de consultorias, como tenho hoje de novo, por um bom tempo. E na consultoria, o interessante é que a gente ganha, é pago para aprender, né? Porque com todo o trabalho que tu faz, todo cliente que tu tem contato, tu está aprendendo uma nova cultura, tu está conhecendo gente diferente, tu está conhecendo problemas diferentes, jeitos diferentes de tratar esses problemas, e isso aí dá um material, dá uma bagagem para a gente, assim, realmente de muito significado, tá? Em especial em empresas menores, assim. E, e trabalhei também dentro de empresas maiores. Eu trabalhei na RBS, no sistema financeiro Maisonave, de bancos, né? E depois lá no polo petroquímico eu trabalhei na Copesul, que foi assim uma passagem minha adorável, assim, realmente gostei muito, aprendi muito, eu vi um modelo, um perfil de empresas e de relacionamento que eu conhecia só na teoria, né? Ah, coisas assim que mexeram muito, inclusive, com o meu comportamental, né? E depois ela foi comprada pelo Grupo Odebrecht, pela Braskem, e daí eu fiquei um tempo em São Paulo, na Braskem, e não fechou muito, assim, sabe? Daí voltei e voltei para trabalhar na consultoria. Mas uma das coisas que eu quero comentar com vocês, agora no início, assim, duas coisas que eu quero comentar. Uma delas é que a administração não é uma ciência exata. Eu vi, tinha uma colega ali que ela é da engenharia, né? E tem pessoas mesmo que não estejam estudando numa ciências exatas, às vezes querem as coisas exatas, certinhas, assim, tipo, isto é isto, né? E a administração não é assim, né?
A administração basicamente se trata com pessoas, não faz parte de uma empresa só existe em função de pessoas, e pessoas eu acho que é o ser mais complexo que existe, eu acho que não existe nada tão complexo. O que eu digo complexo? Que tem um conjunto de variáveis muito grande, né? E as pessoas têm um conjunto de variáveis enorme, assim, eu digo assim, a gente se tem tantas pessoas no mundo, tantas impressões digitais diferentes, tantas íris diferentes, tantos comportamentos diferentes, tantos mindsets diferentes. Ninguém é completamente igual ao outro. A gente tem muita coisa muito parecida, mas ninguém é completamente igual ao outro. Então, a complexidade é fantástica, assim. Isso desafia, né? Agora, algumas pessoas não gostam. Algumas pessoas gostam que as coisas sejam mais absolutas, assim. Bom, para estas, isso tem uma frustração, porque a administração não é assim. Quer dizer, aquilo que a gente vai conversar aqui são percepções minhas, são interpretações minhas, são entendimentos meus, né? Ou fruto de estudo, fruto de conversa, fruto de observação, fruto de mudanças de maneira de enxergar e de maneira de encarar as coisas, e isso faz parte da dinâmica da vida da gente, né? Que bom a gente conseguir mudar de opinião, né? E eu falei com vocês agora a mudança de entendimento, há bastante tempo já que eu tenho assim, a percepção que a gente funciona, que a gente se comporta, né? Que a gente se posiciona na vida e se relaciona com a vida conforme a gente entende as coisas, né? Eu entendo uma coisa de um determinado jeito, diante de uma situação onde aquilo é uma variável, eu vou me comportar conforme aquilo que eu entendo, né? Deixa eu dar um exemplo rapidinho para vocês. Às vezes eu estou fazendo algum programa, por exemplo, de desenvolvimento de gestores dentro de uma empresa, e normalmente eu peço que cada uma das pessoas que está participando desse curso coloque no papelzinho o que entende por fazer gestão. Mas, assim, no máximo 2 palavras. O que você entende por fazer gestão? E daí as pessoas colocam esses papeizinhos. A maioria das vezes, uma palavra que aparece com muita frequência é comandar. Isso significa que aquelas pessoas entendem que fazer gestão é comandar. Ok, não vamos discutir aqui agora se é certo ou errado, até porque é muito difícil falar em administração de certo ou errado, né? Mas a gente vai voltar a esse assunto lá adiante. Eu só quero agora dar esse exemplo aqui. Comandar. Puxa vida, se eu entendo que fazer gestão é comandar, né? Eu vou ter um determinado jeito de fazer gestão comandando, entendendo que eu mando, né? Vocês, quando eu falo isso, vocês provavelmente estão imaginando, assim, aquele perfil de pessoas mais autoritário, né? Mais mandão, mais brigão, mais brabo, mais seco, mais duro e tal, né? Sim, se ele entende que fazer gestão é comandar, né? Ele vai funcionar desse jeito, né? Já tem pessoas que entendem que fazer gestão é motivar, certo? Bom, essa pessoa muito provavelmente vai se comportar no exercício da gestão de uma maneira completamente diferente daquele que entende que fazer gestão é comandar, certo? Bom, isso então estabelece o nosso funcionamento, estabelece o nosso comportamento com base naquilo que a gente entende, né? E isso que eu estou falando serve para a vida, não é só para a questão de administração, só para a questão de empresa. Na verdade, eu acho que quase tudo que eu vou falar aqui serve também para a vida, né? Uh, porque, porque é a nossa relação com as pessoas, tá? Então, esse é um ponto, assim. Eu acredito muito nisso, que a gente funciona conforme a gente entende, conforme a gente interpreta os conceitos que nos surgem, né? E que dentro do estudo da administração das empresas, isso não é uma coisa absoluta, não existe a verdade absoluta, né? Não existe assim, isso é sempre assim. É uma das características da administração, e em especial da administração de pessoas, o caráter contingencial, a contingencialidade, né? O que isso significa? Cada caso é um caso, né? Cada situação com a que a gente se defronta tem que ser analisada diferentemente, tem que ser analisado por sua vez. Ou seja, eu posso tomar uma determinada, já vi muito isso assim, eu posso tomar uma decisão relacionada com gestão de pessoas numa determinada vez, numa determinada empresa,
né? E ela dá certo, assim, funciona bem, fica todo mundo feliz, tá? Um tempo depois acontece uma outra situação praticamente igual. Eu disse, bom, já fiz uma vez de um jeito e deu certo, vou fazer de novo, porque é certo que vai dar certo. Não, não necessariamente. Às vezes a gente repete a fórmula e na outra vez não sabe por quê aquela fórmula não funciona, né? Então não existe assim fórmula, né, receita de bolo dentro da administração. Um outro ponto que eu quero conversar com vocês, dentro da minha vida acadêmica, a professora Stephanie estava comentando da importância da prática, né? Da vivência, ver realmente como é que acontece, quer dizer, de sair dos livros só e ver como é que acontece. Isso eu acho que o nosso curso, ele às vezes é um pouco prejudicado, assim, né? Tem determinados cursos que existe um estágio obrigatório, não é? Psicologia tem alguns estágios obrigatórios, medicina tem toda a residência, odonto, idem, diversos cursos, pedagogia, diversos cursos têm estágios obrigatórios. No curso de administração não tem estágio obrigatório, certo? E até seria muito difícil de ter, porque a realidade de estudante de administração existe uma frasezinha que diz assim: o estudante de administração é o trabalhador que estuda, não é o estudante que trabalha, é o trabalhador que estuda, né? Então, isso realmente dificulta um pouco. Então, à medida do possível, os professores, de alguma forma, procuram aproximar os alunos da realidade das empresas. Quando ministrava essa disciplina de gestão de pessoas, e eu fiz isso bastante tempo na minha vida, assim, bastante, eu sempre pedia um trabalho de final de semestre com os alunos, necessariamente um trabalho em grupo, que eles fossem em uma determinada empresa, qualquer perfil de empresa, tá? E que eles verificassem, primeiro procurassem conhecer todo o funcionamento de todos os subsistemas dentro daquela empresa. O que eu estou chamando aqui de subsistemas? Sim, é isso que eu quero que tu venha aqui. Todo o trabalho de como é que era feito o recrutamento e seleção, como é que era feito o treinamento e desenvolvimento, como é que era feita a questão da remuneração, da avaliação de desempenho, tudo que tinha na empresa e como é que funcionava, tá? Ou seja, que eles conhecessem todo o processo de gestão de pessoas, certo? Depois de conhecer todo esse processo e registrar todo esse processo, que eles fizessem uma análise crítica desse processo, o que eles achavam que estava ok e o que eles achavam que deveria melhorar, tá? E, com base naquilo que eles achavam que não estava ok, que deveria melhorar, que eles propusessem, então, qual a melhoria, sabe? Então, era um exercício, assim, de tirar a fotografia do processo de gestão de pessoas na empresa, de analisar aquela fotografia e dizer o que deveria ser melhorado. E me chamava muita atenção, porque isso era constante, assim, e é isso que eu quero, nesse primeiro momento, trocar essa ideia com vocês, é que os alunos diziam assim: professor, como é que nós, simples estudantes, vamos chegar numa empresa e vamos dizer o que a gente acha que não está bem? E pior, como é que nós vamos dizer que a gente acha que deveria ser assim, 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 assim? Ou seja, propor a melhoria, tá? E eu dizia assim, gente, vocês estão com um problema de baixa estima, de baixa autoestima, né? Isso me chamava muita atenção. O que eu quero dizer com isso em outras palavras? Assim, que às vezes um estudante não dá o devido valor, não dá o devido peso para o que ele está estudando. O que ele está estudando. Parece, às vezes, que ele não acredita naquilo que ele está estudando. Eu vejo, diversas vezes eu já vi isso assim. O aluno aprende determinadas coisas na faculdade e quando chega lá na empresa, tem um leigo, uma pessoa que nunca estudou aquilo e faz uma determinada coisa do jeito que ele acha lá, certo? E o aluno, ao invés de seguir aquilo que ele estudou, né, até de tentar ensinar para outra pessoa aquilo que ele aprendeu, que muita gente estudou
para ensinar para ele, às vezes ele vai atrás do que o leigo diz, né? Ou seja, não dá valor para aquilo que ele aprendeu. Então, a mensagem que eu quero dar para vocês é que, tudo bem, eu concordo que administrar, todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. É como andar de bicicleta, é como dar beijo, todo mundo pode fazer, certo? Todo mundo sabe fazer. Agora, uns sabem melhor e outros não. Tá? Então, o leigo administra? Sim, administra. Pode administrar bem? Sim. Né? A gente vê assim nas empresas, pô, tem empresas que está na área de saúde, que ela foi criada por um médico, outras de engenharia e outras de direito, diversos tipos de empresa, né? Todos podem administrar. Agora, nós estudamos sobre isso, né? Nós estudamos em cima de gente que pesquisou muito, que estudou muito, que observou muito e nos ensina algumas coisas. Ou seja, a gente tem que valorizar isso. Então, eu dizia para o pessoal assim, e estou dizendo para vocês agora, elevem a sua autoestima. Vocês fazem parte de um percentual da nossa população que está cursando uma faculdade, que em breve vai ter uma formação superior, e esse percentual, no contexto do Brasil, no contexto do mundo, ele é muito pequeno, realmente. Assim, ó, tenho confiança que hoje já, metade do curso, ter 3/4 do curso, não sei em que altura de curso vocês estão, vocês já sabem muito mais do que muita gente que está aí. Então, aquela pergunta que os alunos faziam, professor, mas como é que eu vou ensinar? Vai. Tem que confiar no conhecimento de vocês e vocês têm que partir do princípio que esse é um dos nossos papéis. Eu acho que esse é um dos nossos papéis como administradores, é sair por aí, dentro de empresa, né, nos nossos trabalhos, e tirar a fotografia, entender como é que as coisas estão funcionando dentro daquela empresa, criticar, né, o que não está bom, o que poderia melhorar, né, e propor a melhoria. Ou seja, o nosso papel, eu acho assim que o papel de todo mundo que sabe, né, é compartilhar esse seu conhecimento, é compartilhar essa sua sabedoria, tá? Então, reforço e peço para vocês, elevem a autoestima de vocês. Valorizem essas tantas noites que vocês estão deixando de estar hoje, por exemplo, sexta-feira, né? Sextou, né? Muita gente queria estar lá, sei eu, festeando, visitando alguém. Agora a gente não pode andar pelos bares bebendo aí, mas e vocês estão aqui estudando, poderiam estar por aí festeando ou vendo a novela, tá? E estão aqui estão aqui estudando. Valorizem isso. São 4, 5 anos que se passam todas as noites fazendo isso. Deem valor. Vocês, não, eu não estou querendo dourar a pílula. Realmente isso é uma coisa que eu acredito. Assim. Vocês já sabem mais do que muita gente. Tá? E vocês têm muita condição de propor as coisas. Né? Um outro ponto que eu quero comentar quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente pode entender a gestão de pessoas com duas vertentes, assim, tá? Existe uma frasezinha que eu gosto muito que diz assim, a gestão de pessoas é uma responsabilidade de linha e uma função de staff. O que a gente está dizendo com isso, né? O que está por trás disso? A administração de pessoas é uma responsabilidade de linha e uma função de staff. O que vem a ser a função de staff? A palavra staff aqui nesse termo, nessa expressão, ela quer significar assessoria, assessorar, tá? O que significa o assessorar? Um assessor, o que ele faz? Ele dá a opinião dele com base no conhecimento dele, mas ele não decide. Isso é um ponto que diferencia, tá? Ele não decide. Eu chego lá e pergunto para o meu assessor, o que tu acha? Que roupa eu devo colocar hoje? Né? E daí meu assessor, meu personal style, meu assessor diz assim, Raul, tu deve colocar hoje uma camisa azul e uma gravata branca e uma calça preta. Não quer dizer com isso que eu seja gremista, né? Não, sou. E daí eu que vou decidir se eu vou colocar isso, certo? O assessor, ele orienta, ele não tem a responsabilidade da decisão, certo? Bom, o que vem a ser, então, a responsabilidade de linha? É aquele que realmente tem uma equipe, uma pessoa ou algumas pessoas
subordinadas, né, sobre a sua gestão, né, e este tem a responsabilidade de decisão. Então, quando a gente fala isso, o que eu estou dizendo? Esse que tem a responsabilidade de linha é aquele que é o gestor, né? Que é o efetivo administrador de pessoas, né? É o efetivo, o que realmente administra pessoas é o gestor, certo? Seja lá de qual área for. E quando eu falo que é uma função de staff, que é de gestão de pessoas ou administração de recursos humanos, é uma função de staff, é o quê? É aquele pessoal que trabalha lá no departamento de recursos humanos da empresa, né? E que assessora as demais pessoas da empresa, em especial os gestores, né? Nos seus processos de seleção, nos seus processos de treinamento e desenvolvimento das pessoas, no que se refere à remuneração das pessoas, no que se refere à preservação da satisfação das pessoas, avaliar o desempenho, né? Aquela pessoa que assessora os gestores no que se refere à gestão das pessoas, tá? Então, isso vem a ser o entendimento de que gestão de pessoas pode ter essas duas vertentes, né? Ou tu é o gestor de cada área e tu é o efetivo gestor de pessoas, não é? Ou tu trabalha lá na área de recursos humanos e tu assessora os demais, né? Evidentemente, tu cumpre um papel que é corporativo, né? Tem algumas coisas que não são essencialmente assessorar as pessoas, um papel corporativo, estabelecimento de políticas, por exemplo, né? E o outro é quem efetivamente responde, né? Está lá na linha. O que eu estou querendo dizer com isso? Não tem escapatória, não tem escapatória, vocês vão ser gestores de pessoas, certo? Tinha uma colega, agora eu não sei, me esqueci o nome dela, que estava aqui, que ela é de engenharia, e a gente estava comentando antes de abrir aqui, né, que os engenheiros comentam muito isso, assim, em geral na carreira dos engenheiros, e de diversas outras áreas também, o crescimento da carreira ela tem uma etapa que é questão muito técnica, assim, né? Um médico, ele é essencialmente médico. Daqui um pouco ele cresce, ele vira lá ser o diretor médico, ou o gerente do andar, ou o gerente daquela área da medicina e tal. E ele passa, então, a ser um administrador, né? À medida que ele se desenvolve na carreira, né? E passa a ter esse papel de trabalhar como equipe sob a sua responsabilidade, ele passa a ser um administrador. Então, vocês não têm escapatória. Muitos alunos dizem assim, professor, eu estou fazendo a cadeira aqui meio por obrigação, porque eu não quero, meu negócio é marketing. Quase todo mundo gosta, meu negócio é marketing. Mesmo que o teu negócio seja marketing, vai chegar um determinado momento na vida que tu vai passar a ser um gestor de pessoas. Não tem escapatória, certo? Então, esse é um dos recados, né, que eu queria comentar com vocês e que muito provavelmente depois, no decorrer da sexta-feira, depois das 9 da noite, algumas coisas vocês vão pensar, vão lembrar disso e provavelmente alguns entendimentos vão se formar, tá? Um outro ponto que eu quero conversar, isso está relacionado com o contexto, né? Eu não sei das unidades da UERGS, dos cursos de administração das outras unidades nas outras cidades, tá? Mas lá em Cachoeira, onde a gente teve outras vezes, tem um viés assim voltado para o rural, voltado para o agrícola, né? Então, eu nesse momento assim tô me dirigindo mais até para essas pessoas. Eu sempre achei que a gestão de pessoas dentro do segmento agrícola, tá, era muito pobre, assim, quase que arcaico, né? Era aquela relação, assim, quase que especificamente que a gente chama de departamento de pessoal, né? Era uma preocupação quase que cumprir as exigências, né, da legislação trabalhista, certo? Isso é diferente, isso não é administração de recursos humanos, isso é cumprir as exigências trabalhistas, certo? Administração de recursos humanos é outra coisa, certo? E em algumas empresas assim, que eu conhecia que estavam ligadas ao rural, a coisa era mais ou menos assim. A gente hoje vive uma situação bem diferente e eu acho bem interessante isso, né? Eu acho que o Brasil
ele cada vez mais vem assumindo a sua vocação agrícola. Assim, pode ser agropecuária, né? Mas a sua vocação rural, a sua vocação de fornecedor de alimentos para o mundo. O Brasil sempre foi fornecedor, né? Mas teve uma determinada época que, ao menos me parecia, assim, eu não sou um estudioso nesse assunto, eu estou falando agora aqui como cidadão, assim, tá? Como observar, né? Me dizia assim, porque o Brasil só produz commodities, só vende commodities, né? Não vende nada manufaturado, né? Então ele vende o soja para um determinado lugar, e lá nesse lugar que eles vão industrializar e depois devolve para cá, a gente compra pagando aquele valor agregado e tal. E isso parecia que era feio, né? E hoje eu acho que tem um entendimento um pouco diferente, assim. O Brasil e os Estados Unidos são os dois maiores produtores de alimentos do mundo, certo? E commodity. É soja, é trigo, é carne, é frango, né? Carne de gado, carne de frango e tal. E isso eu acho que assumiu a vocação e não é feito produzir e vender commodity, né? Até porque se fosse feio, as pessoas não comeriam, né? O Brasil hoje ele alimenta alguma coisa perto de, assim, alguns bilhões, perto de 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas, isso aí significa mais uns 30 e poucos por cento da população do mundo, né? Gente, isto é uma responsabilidade do Brasil. Uma responsabilidade do Brasil, né? O que tem, eu ao menos imagino isso, né? Que esse segmento deverá evoluir mais na questão de gestão de pessoas, né? Começar a tratar a gestão de pessoas com uma alta preocupação, com uma alta seriedade, com uma alta profundidade, né? Porque chega um determinado momento que as empresas se dão conta, assim, que o que faz a diferença são as pessoas. Raul, como tu é professor dessa área, como se tu está puxando a brasa para o teu lado? Não sei. Você quer pensar assim? Pensa. Eu acho que não, tá? Por quê? Cada vez mais as empresas têm acesso a praticamente todos os recursos de uma maneira igual. Quer dizer, precisa comprar uma máquina, precisa tirar um financiamento, precisa, né? A gente às vezes enfatiza muito a questão de tecnologia a vida inteira sempre existiu, né? A gente até usa errado esse termo, né? Se enfatiza muito isso, mas isso está ao alcance de todos, né? Está ao alcance de todos. A mesma máquina está ao alcance de todos, né? Agora, onde é que começa a aparecer a diferença? Exatamente com as pessoas, né? Vocês vão no supermercado, um exemplo assim, vão no supermercado, o supermercado pode vender as mesmas coisas que os outros vendem, pode ter o mesmo tamanho que o outro vende. Agora tem um supermercado que vocês são melhor atendidos. Qual é o supermercado que vocês vão preferir? Né? Tem um supermercado que, mesmo sendo melhor atendidos, vocês vão ter um preço dos produtos praticamente igual àquele supermercado que não atende tão bem. Qual vocês vão preferir? Aquele que vocês conseguem manter o mesmo preço. E por que consegue manter o mesmo preço? Só porque compra mais barato? Não, não é só porque compra mais barato. Consegue manter o mesmo preço muitas vezes porque tu consegue ter um desempenho das pessoas, né, que consiga fazer isso. Né? É aquilo assim, é a questão de ter uma produtividade maior. O que significa produtividade maior? É tu fazer mais com menos, né? Então, às vezes, tu tem pessoas mais preparadas, mais capacitadas, e elas conseguem fazer mais com menos. Eu lembro que numa época, trabalhava numa empresa, e um dia o gerente de um determinado departamento lá me chamou e disse assim: Raul, eu tenho tantos funcionários na minha área, e a minha área custa tanto, tá? O que a gente poderia fazer para melhorar? Ele queria, quando ele fala melhorar, ele estava, nesse momento, se referindo a melhorar o orçamento da área dele, certo? Fundamentalmente, diminuir o custo da área dele. Eu disse, olha, tu tem, para determinadas atividades, tu tem 5 pessoas fazendo, certo? Se nós conseguirmos melhorar essas 5 pessoas, eu usei um termo bem, assim, bem empírico quase, tá? Melhorar, certo? Se nós conseguirmos melhorar essas 5 pessoas, nós vamos conseguir fazer a mesma atividade, talvez no mesmo tempo,
né? Com 4 pessoas, certo? E ele, então vamos tentar, vamos começar a partir para isso, né? Então o que a gente começou? A gente começou a trabalhar com essas pessoas e algumas pessoas a gente até precisava trocar, né? Porque às vezes o melhorar pode ser tu precisar trocar, né? Às vezes não, o custo fazer de outra forma, através de educação e tal, às vezes esse custo é muito mais alto, demora muito mais tempo, então às vezes não vale a pena, né? Se troca. Então você começou a fazer isso. Ao invés de 5, nós ficamos com 4 pessoas melhor capacitadas, se tendo a mesma produção. E o gerente esse, vamos adiante? Vamos tentar fazer com 3? Vamos. Vamos tentar fazer com 3. O que acontecia? Daqui a pouco a gente conseguia fazer aquilo que antes era feito com 5, a gente conseguia fazer com o mesmo padrão de qualidade, né, com 3 pessoas. Isso é gestão de pessoas. Isso é gestão de pessoas, né? O que significa melhorar? Tu selecionar melhor, tu treinar melhor, né? Tu manter aquelas pessoas interessantes, né? Que está dentro de um padrão de competência que tu quer na empresa, tu conseguir manter aquelas pessoas. A gente vai voltar a falar nisso, né? Então, isso também é fazer gestão de pessoas, tá? Ou seja, eu posso, né, melhorar o posicionamento da minha empresa dentro do contexto de mercado dela. Posso não, fundamentalmente eu consigo isso, é através da gestão de pessoas. Quando a gente diz assim, as pessoas fazem a diferença, quer dizer, a questão não é só os demais recursos, né? As pessoas fazem a diferença. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que essas coisas dentro do segmento agro, né, vão começar a modificar, né? E o segmento agro, ele responde hoje alguma coisa perto de uns 30% também do nosso PIB, sabe? E em termos de empregos também. No ano passado, eu acho que foi o segmento que mais gerou novos empregos, foi o segmento agro, né? Eu sei que não são todas as unidades da UERGS, do curso de administração, que tratam, né, desta. Eu estou aqui me referindo mais especificamente ao pessoal lá de Cachoeira, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos começar a tentar mais para a gestão de pessoas, mesmo no segmento agro, que é uma coisa que até então é muito departamento de pessoal, né? Vamos começar a olhar isso com outros olhos, tá? Um outro ponto que eu quero conversar com vocês, uma aguinha, não é vodka, é aguinha. Raul, eu só vou ler aqui um comentário da Betina que ela fez. Ela disse o seguinte, que ela entrou na empresa Bistex Alimentos para inovar no sistema de automação, porém o que ela mais notou foi que precisava modificar o sistema de administração, porque não adianta, pois não iria adiantar inovar na automação da indústria se não mudasse a forma de administrar, mas não tive coragem de falar que a administração estava defasada. Eu não estou conseguindo, Stephanie, entender muito bem que é Betina, né? É, Betina? Isso, é Betina. Eu não estou conseguindo entender muito bem o que ela quer dizer com a administração estava defasada. Não sei exatamente o que ela quis dizer com isso, tá? Até se ela quiser comentar com a gente, se abre o microfone dela, né? Agora, antes de ouvir isso, o que eu digo para a Betina é o seguinte: Betina, cria coragem. Cria coragem, acha um jeito de fazer isso, né? Às vezes a gente consegue adeptos, né, dentro da empresa. O que eu digo assim, às vezes tem coisa que a gente consegue com táticas de guerrilha, né? Às vezes fica difícil tu fazer a coisa de um jeito mais aberto, mais exposto, mas daí tu conversa com um, faz a cabeça de um, faz a cabeça de outro, e daqui a pouco tu tem adeptos, né? Mas eu não sei se ela puder nos dizer o que ela quer falar mais especificamente com administração defasada. A Betina explicou que ela não está conseguindo abrir o áudio porque tem um estúdio de dança perto do apartamento dela e fica com barulho. Mas eu acho que ela escreve aqui e eu já passo para ti, Raul. Tá, certo. Bom, então vamos lá. O outro ponto que eu quero falar, a gente não tem muito como fugir, se eu confesso a vocês, que eu já estou meio cansado de falar em coisas relacionadas com Covid, tá? Mas isso, sem dúvida, é uma grande realidade nas nossas vidas, né? É uma coisa que alterou as nossas vidas. Olha assim como é que a gente está aqui agora, né? Já tem hoje até o termo
Como é que é? É síndrome de Zoom, né? Já tem esse termo. A gente agora está aqui conversando desse jeito, assim, né? Porque isso alterou um bocado nas nossas vidas, assim. Eu passei numa experiência, eu estou vendo meu filho ali, o Eduardo, tudo bom, Dudi? Que honra a sua presença nessa sala. No ano passado eu fui visitar, eu tenho 3 filhos que moram nos Estados Unidos e um que mora aqui em Porto Alegre. Então, eu fui visitar os Estados Unidos, passar meu aniversário lá com eles, aniversário do Eduardo e tal, e tudo beleza, né? E tudo beleza. Num determinado momento, estava no dia de voltar, eu falei, não, cancelaram o voo, não vai ter o voo. E daí isso aconteceu uma vez, aconteceu outra vez, aconteceu outra vez, aconteceu. Eu fiquei quase 6 meses lá. Foi maravilhoso, sem dúvida, foi maravilhoso, né? Agora, mexeu muito, assim, né, com o emocional da gente, né? Porque, estando lá ou estando aqui, em qualquer lugar do mundo, as pessoas estavam com medo. Estavam com medo. Essa eu acho que é a palavra-chave, assim, de tudo isso, né? E o medo é uma das grandes pulsões da vida da gente, tá? A gente faz as coisas ou não faz as coisas e, na maioria das vezes, o que está por trás disso é o medo, né? Às vezes a gente trata o medo como uma coisa ruim, né? Como muita coisa, assim, que na nossa educação, como é ruim. Tu tem medo, cagão, não sei o que lá. Gente, se não fosse o medo, a gente estava morto. Eu digo assim, se não fosse o medo, todo mundo morria afogado, né? Todo mundo morria atropelado, né? Então a gente não faz algumas coisas ou faz algumas coisas em função do medo. Tem um discípulo do Freud, o Lacan, que ele coloca assim, né, que a grande pulsão da vida é o medo, né? A gente faz as coisas para fugir da morte, certo? Bom, mas não vamos entrar nessa. Então, isso é uma das coisas que passou assim a caracterizar, né, o momento de vida das pessoas, né? Seja um medo próprio, seja um medo em função de alguém próximo, de alguém querido, né? Mas isso é o que está acontecendo. E isso, evidentemente, causa repercussão seríssima lá dentro das empresas. Seríssima, assim. O pessoal fala assim, mas agora está todo mundo trabalhando no home office e tal. Eu acho que essa até não é a repercussão maior. Tá? Acho até que não é essa a repercussão maior, né? Realmente, é um outro aspecto, né? As pessoas trabalhando em home office, é até uma coisa engraçada, assim. O termo aposentadoria, as pessoas hoje estão aposentadas, tá? O que significa aposentadoria? O termo aposentadoria vem de volta aos aposentos, certo? E é o que está acontecendo hoje, as pessoas estão voltando para casa, mas trabalhando, né? Sem o benefício da Previdência. Mas eles voltaram aos aposentos, certo? Bom, e com isso se distanciaram das demais pessoas e tal. E a gente tem que entender, isso é importante, assim, esse período que a gente está vivendo, em especial naqueles momentos que a gente está assim, mais com o medo na cabeça, as pessoas têm pensado muito mais nas suas vidas. Isso é um outro ponto. Você está em casa, né? Fez e faz e continua fazendo, que as pessoas têm pensado muito mais nas suas vidas, têm pensado muito mais nos seu dia a dia, né? E têm valorizado mais as coisas, né? Muita gente que tomou um susto, assim, eu que infectou, ou que conhece alguém próximo assim que infectou, diz assim, puxa vida, eu poderia ter morrido a qualquer momento, sabe? O que eu estou fazendo na minha vida? Ainda hoje uma pessoa conversou comigo assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Então tem gente que passou a fazer mais exercício, não é meu caso, cuidar mais de alimentação, passear mais, ficar junto com os filhos, ficar mais junto com as pessoas que gostam, assim, dar uh, uma outra gestão, né, da sua vida, tá? Isso tem alguma coisa a ver com as empresas? É claro que tem a ver com as empresas. É claro que tem a ver com as empresas. É claro que isso vai lá para dentro das empresas, né? As pessoas estarem valorizando mais a sua vida, tá?
E daí, assim, a gente fica naquela discussão, mas como será que a coisa vai ser daqui para frente? Será que daqui para frente a gente vai trabalhar sempre em home office, né? Ou ao menos grande parte das pessoas? Claro, as atividades mais operacionais é mais difícil, tá? Então não tem como levar o chão de fábrica para dentro de casa, né? Tu não tem como levar o campo, a lavoura para dentro de casa, né? Só com bonsai, daí até pode. Mas mas o sentimento da gente, a emoção da gente, a preocupação da gente vai, né? Então, fica esse questionamento, será que vai continuar trabalhando dentro de casa? Talvez, né? Talvez, eu até acho que por um tempo sim, né? Não vamos esquecer que o homem é um ser racional e à medida que ele é um ser racional, ele vai verificar assim, isso aí tem uma redução de custos, né? Eu ontem ainda estava vendo uma empresa, eu entendo como uma empresa de valor histórico, assim, aqui no Rio Grande do Sul, uma empresa que eu tenho muita admiração, eles estavam colocando que eles estão diminuindo todas as instalações, vendendo parte das instalações, uma empresa que cresceu bastante, dos móveis e tal, porque não tem mais sentido aquilo daquele tamanho. Ou só ontem, eu vi duas empresas de gente assim que eu conheço, né, com isso acontecendo. Estão vendendo as instalações, estão fechando as instalações, uma delas é alugada. Estão fechando, estão vendendo os móveis e tal, porque não tem mais. As reuniões agora têm sido assim. Na minha opinião, não vão ser sempre assim. Por quê? Ao mesmo tempo que o homem é um ser racional, o homem é também um ser social, né? Então a gente sente falta daquela proximidade, daquele discutir olhos nos olhos, né? Uh, eu ontem comentei que nas reuniões que a gente faz assim, com a síndrome de Zoom, né? Nessas reuniões, eu me percebo menos criativo. Não sei por quê, né? Me percebo menos criativo. Diante de algumas situações, né, às vezes para a gente tomar decisões e tal, a criatividade eu acho que é um dos elementos mais importantes que tem. Eu parece que eu me sinto meio restrito, assim, não consigo as coisas do mesmo jeito, né? E cada um com as suas características. Então, eu acho que vai chegar um determinado momento que, mesmo que tratando assim as coisas, né, o distanciamento diminui um pouco os custos das empresas, das escolas, uma série de coisas, vai chegar um momento que a gente vai querer voltar, não, mas só um pouquinho, mas eu quero trabalhar com gente do meu lado, eu quero poder discutir na hora ali, não é precisar marcar uma reunião. Ou o que tu acha disso, o que tu acha daquilo, certo? Esses dias. Inclusive, Raul, eu li um artigo, acho que semana passada, justamente sobre esse tema, que na Europa, nos Estados Unidos, várias empresas que no início da pandemia foram uma das primeiras a colocar todos os funcionários a trabalhar de forma remota, principalmente da área de tecnologia, não é? Elas Sim, estão repensando isso, porque questões relacionadas à criatividade, inovação, que são muito importantes, principalmente para a área de tecnologia, não é? Elas acabaram se perdendo, né, por conta dessa falta de espaço, enfim, do espaço para produzir a criatividade, porque então pensa, você não tem mais um ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho está dentro da tua casa o tempo todo, constantemente, né? E várias empresas estão voltando, elas já estão fazendo o caminho inverso, elas começaram a ter dias obrigatórios de estar no trabalho, elas fizeram espaços de trabalho diferenciados, assim. sim. Então, Sim. eu acho que realmente é uma tendência que eu tenho grande dúvida, assim, de que vai continuar, de que todo esse povo que foi trabalhar em casa vai continuar trabalhando em casa, eu acho que não. Eu acho que isso vai acabar voltando. Pelo menos é a minha opinião pessoal, e é o que eu tenho reparado, assim, porque o movimento sempre vem da Europa, dos Estados Unidos para a gente, né? Então, daqui a pouco a gente vai perceber isso aqui também. A gente nota principalmente o cansaço das pessoas em se manter, assim, no mesmo ambiente, no trabalho de casa, principalmente quem trabalha em casa. Eu acho que isso é muito forte na gestão de pessoas, assim, de trabalhar isso, porque a gestão de pessoas é sempre culpada. Ali a Betina botou assim, ó, que no caso a gestão de pessoas faltava comunicação dos funcionários com as pessoas da administração. A grande maioria do pessoal do chão de fábrica se sentia sem motivação. Como é que vai motivar um pessoal em casa?
Ah, Uhum. chama iFood e tal, o funcionário nem liga a câmera, não interessa, assim, ele não quer participar, porque ele vai ficar na frente de uma câmera comemorando atingir as metas depois de trabalhar 12, 18 horas por dia durante uma semana. Não, ele vai desligar a câmera e vai, sei lá, fazer qualquer outra coisa, vai, né, ficar longe da tela. Então, eu acho que a gestão de pessoas, por ser sempre a culpada por tudo dentro da organização, o Raul pode falar bem disso para vocês, ela também vai ser a culpada por essa nova forma de trabalho, que por hora é obrigatória ainda no Brasil, né? Mas que vai Uhum. voltar, na minha opinião, vai voltar. É. Quer ver uma coisa, Stephanie? Lá nos anos de 1980, por aí, tá? Anos 80. Eu era bem pequenininho, né? Teve um período que os bancos, nessa época eu trabalhava em um banco, que os bancos começaram num processo de automação muito grande, tá? De automação externa. O que eu quero dizer com automação externa? É a automação do contato com os seus clientes, tá? E eu andei assistindo palestras e tal, fazendo curso relacionado com isso, porque a gente entendia que não ia ter mais agência de banco, que ia ser tudo automático, tudo caixa automático e só caixa automático, tá? Isso andou. Eu lembro que na época, assim, um dos bancos que estava muito na frente com isso era o Itaú, né? Ao menos o que a gente tinha mais contato era o Itaú. Uh, e chegou um determinado momento que a coisa meio que estancou, assim, ou no mínimo diminuiu muito a intensidade, né? Por quê? Porque as pessoas começavam a reclamar, dizer assim, não, mas eu gosto de ir na agência, eu gosto de ir lá conversar com o gerente, eu gosto de ir lá ver recepcionista, eu gosto de ir lá, sabe? Eu gosto de ir lá, certo? E para as pessoas, funcionários, a mesma coisa. Então, isso amenizou. Teve um outro, a história do home office também não é nada de novidade, tá? Eu não vou saber situar exatamente no tempo aqui agora, mas há um tempo, e veio do Japão também. Ah, porque no Japão está todo mundo trabalhando assim, home office, home office, home office, home office. Tá com pouca coisa, voltou, sabe? Voltou. Por quê? Porque é uma necessidade nossa social. Social. A gente sente falta disso. Semana passada, parece um detalhezinho bobo, tá? Uh, Semana passada, um amigo me convidou para ser entrevistado num programa de um streaming, né? E daí eu botei sapato, sabe? E eu tinha reclamado, assim, sem brincadeira, gente, eu acho que fazia quase um ano que eu não botava sapato. Andava só de tênis e de chinelo. Puxa vida, eu sou relativamente vaidoso, assim, eu gosto de me olhar no espelho e de me achar bonitinho, tá? E eu nunca mais tinha botado um sapato, né? Hoje eu tô aqui agora com uma calça de brinco, faz um ano que eu uso ela. Eu tenho que deixar a porta da casa fechada, senão ela pode ir embora. O de chinelo, né? Aqui em cima eu botei uma camisa, tal, mas aqui embaixo eu tô assim de calça de brinco. Gente, e a gente gosta de se arrumar para sair, não é verdade, né? A gente gosta de se arrumar para sair, né? Para encontrar outras pessoas. Ah, será que vão gostar do sapato que eu estou usando, né? São pequenos detalhes, mas que isso significa o nosso íntimo, significa o nosso emocional, tá? Então eu acredito que essas coisas vão voltar a acontecer, tá? Provavelmente de um jeito diferente, mas vão voltar, né? Então, por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando lá, no primeiro momento eu falei assim, da minha visão, da minha percepção a respeito do posicionamento de vocês como alunos, como estudantes de administração, tá? E vocês melhorarem a autoestima, certo? Num segundo momento, eu trouxe uma questão de contexto, assim, como é que a gente está inserido dentro disso, né? E essas duas coisas, assim, que estão fazendo parte da nossa vida, assim, por um lado, a questão de crescimento de um determinado segmento e que isso deverá redundar em uma mudança da visão de gestão de pessoas, que é do segmento lá do rural, do agro, né? E outra disso que a gente vive hoje, que é essa história nova desse bicho aí, peludo, tá? Espinhento, né? Mas o nosso objetivo, a gente quer chegar a conversar um pouquinho de gestão. Vamos conversar um pouquinho de gestão agora? Então, eu quero começar a conversar com vocês pelo seguinte. Lá no início, a gente falou que a administração não é uma ciência exata e que tem
maneiras distintas de interpretar, de enxergar determinadas coisas, certo? Vou colocar aqui a minha para vocês. Se vocês gostaram, vocês podem assumir. Se não gostarem, ok, procura outro, tá? Mas é importante que vocês tenham um entendimento de vocês sobre cada um dos conceitos. Isso é importantíssimo, que vocês tenham o entendimento de vocês. Tem uma frasezinha que a gente ouve dizer muito, eu tô com uma colinha aqui, tá? Que a frasezinha é assim: o cara é chefe, mas não é líder. Essa frasezinha a gente ouve muito, né? O cara é chefe, não é líder. Essa palavra chefe, parece que com o tempo, e eu acho que com essa frasezinha, ficou meio pejorativo, que ofender alguém chama o cara de chefe, sabe? Gente, e não é! E não é! Né? No meu entendimento, não é. Para mim, dentro do entendimento que eu tenho do que é fazer gestão e do que é liderança, e essas coisas estão relacionadas, mas não são a mesma coisa, certo? Todo chefe é líder. Todo chefe é líder. Pode não ser um bom líder. Isso é importante. Pode não ser um bom líder. Pode ele não ter todas as características que a gente gostaria que ele tivesse, certo? Mas ele é o líder, né? Quando a gente começa, assim, um dos primeiros caras que tratou desse assunto, e foi lá em 1800 antigamente, acho que foi, o Max Weber, né? Max Weber, vocês devem lembrar do Max Weber naquela teoria da burocracia, né? Foi ele o cara que falou sobre... Parece que apareceu com o termo burocracia com ele, né? O uso do termo burocracia com ele. Que não é aquilo que a gente chama, porque a coisa é muito burocrática, não é isso. Burocracia não significa ser uma coisa parada, uma coisa devagar, uma coisa atrasada, enrolada, não é isso, tá? Mas o Weber, ele falando sobre autoridade, ou discutindo, ou pensando sobre autoridade, ele coloca que a autoridade ela pode ter origens, né? O que ele chama assim de tradicional, né? Que é aquela que ela vem herdada, né? Uma pessoa ter autoridade, né? Uma pessoa, vamos usar uma palavra, ser obedecida, né? As pessoas obedecem determinadas pessoas, pela questão da tradição, né? É aquele cara que nasceu, vamos pensar assim, do rei, depois o filho do rei, a família do rei, né? Às vezes em cidade do interior a gente observa muito, fulano é filho do ciclano, aquela coisa que ela é herdada, que ela vai passando. Às vezes pode ser até dentro de empresas familiares, né? Bom, então acaba que as pessoas obedecem por tradição, por reconhecer aquela tradição e respeitar aquela tradição, né? A outra colocação que o Weber faz é que ele chama de legal, né? É aquela autoridade que ela é instituída. Ou seja, em determinada situação, fulano de tal ele é nomeado prefeito, fulano de tal é nomeado governador, fulano de tal é nomeado chefe, é nomeado gerente, é nomeado diretor, né? É instituído isso para ele, né? É pelo conjunto de regras que existe, as regras estabelecem que alguém vai ser o gerente, certo? Então, o grupo obedece porque ele reconhece aquelas regras, ele concorda com aquelas regras, né? No momento, então, que a pessoa, atendendo às regras ou em função das regras, é instituído um gestor, as pessoas, então, obedecem, né? E tem o outro caso, né, que o Weber chama, que ele chama de o líder carismático, tá? Que é o quê? É aquele que as pessoas obedecem, né, ou devem obediência, porque entendem, confiam nele, reconhecem ele, que ele tem competência, que ele tem capacidade, que ele vai levar, conduzir as pessoas para um caminho que elas querem, acreditam nele, certo? Às vezes é porque pensam parecido, ou às vezes porque ele diz aquilo que as pessoas gostariam de fazer e não fazem, dizer e não dizem, né? Então, assim, é uma certa devoção, tá? Então, são dentro dessas três linhas. Veja, nas nossas relações dentro de empresas,
Essas três situações podem aparecer, né? A gente pode ter o gestor da empresa, porque ele é o filho do dono, né? Só abrindo parênteses aqui, eu tenho uma experiência de ter trabalhado numa empresa que a babá do dono, a ex-babá, né, quando o dono era pequeno, certo? Se bem que ele mesmo adulto, ela continuava sendo meio babá dele. A ex-babá do dono da empresa, uma empresa grande, tá? Ela era, nessa época que eu estava lá, ela era telefonista lá na empresa, né? Ou seja, como ela foi babá, o cara, não, continua lá, continuava empregado como telefonista. Mas a mulher tinha um poder dentro da empresa que tinha muito diretor que não tinha. Sem brincadeira, assim, se ela resolvesse implicar com o diretor, ela mandava embora o diretor. Não ela, mas ela fazia com que ele fosse embora, tá? Por quê? Era a questão da tradição, né? Babá do homem, criou o homem, tá? Né? E isso acontece de maneiras diferentes, mas acontece dentro das organizações, por incrível que pareça, acontece. E bastante, não é pouco, tá? Bom, agora, qual é o líder que a gente quer, assim? Esse que a gente chama aqui é o líder, né? Ah, não é o chefe, é o líder, né? É esse carismático. É assim que a gente gostaria que todos fossem. Mas não são, né? Mas não são. Por determinação de alguém, às vezes é nomeado gestor da área, aquele cara que era que fazia melhor a operação, ou que era parente do dono, ou que tinha tradição, não sei o quê, né? Por alguns motivos, determinado é nomeado gestor. Ele é o líder, a gente deve obediência a ele, mesmo que ele não tenha o perfil que a gente gostaria que tivesse. Tá? Então, o que acontece aqui? O ser chefe, ou seja lá o nome que for dado, tá? Depois nós vamos olhar um pouquinho isso. O ser chefe é uma função, na verdade é um título, né? É a primeira palavra de uma função. Agora, líder é uma habilidade, é uma competência. Ser líder é uma competência. Né? E essa competência vem do quê? Eu digo assim, a competência da liderança, eu digo que é uma competência guarda-chuva, né? Porque o que é o bom líder? É aquele que ele tem um conjunto de características comportamentais, ele tem uma personalidade tal, com um conjunto de características que faz com que ele venha a ser um líder, que é aquilo que a gente espera de um líder, né? Não é uma coisa só, assim, é um conjunto, para nascer, a habilidade de comunicar, a habilidade de ouvir, a habilidade de tomar decisões, é um conjunto bem grande, tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, assim, todo gestor é um líder. Nem todo líder é gestor. Existe líder que não é gestor. Né? Daqui a pouco, dentro do futebol, tem um cara, hoje eu vi uma foto do D'Alessandro, tá? Aquele que jogou naquele time Inter, né? O D'Alessandro não era gestor, mas um grande líder, um grande líder, um grande líder, certo? Então, todo gestor é líder, porque se deve obediência para esse líder, seja lá porque é um líder tradicional, seja lá porque ele é legal, seja lá porque ele é carismático, se deve essa obediência. Né? Agora, existem líderes que não são gestores. Tá? E outra, assim, né? Às vezes, conforme a situação, então, esse é o ponto, assim, de todo isso que a gente hoje fala em liderança, eu acho, não gosto muito disso, mas, é o líder coach, é o líder servidor, é o líder orientador, então tem diversos, botaram o nome. Gente, tudo isso é líder. Orientador, o líder coach, é óbvio que é papel do líder orientar, é óbvio. Isso aí aparece hoje como uma novidade. Isso é mais antigo do que fazer xixi para frente. É papel do líder orientar, né? Mas aparece assim porque vender curso, vender livro, essas coisas de professor e de consultor. Tá? Mas isso não é nenhuma novidade. Então, desse estudo todo a respeito de liderança, assim, que eu realmente mais acredito, mais vejo desse jeito, é a questão situacional, né? O cara pode ter um determinado estilo de líder, um determinado comportamento de líder diante de uma determinada situação, né? E ele pode, diante de uma outra situação, ter um outro posicionamento, precisar ter um comportamento, um posicionamento completamente diferente, certo? Agora me ocorreu, só deixa eu ver uma coisa, Stephanie,
a gente tinha a previsão de terminar às 9. Como nós somos hackeados, nós vamos ter um pouquinho de tempo mais? Sim, vamos ter um pouquinho mais de tempo. Eu vou pedir agora para o Kleber, porque ele pediu a palavra, para te fazer uma perguntinha. Pois não. Cadê o Kleber? Olá, Raul. Oi, Kleber, tudo bom? Enxergando aí? Aham, sim. Raul, assim, para pontuar essa questão de liderança, de gestores, uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos anos, principalmente no meio corporativo, onde se fala muito em gestão profissional, ter profissionalismo na questão da gestão de pessoas, né? Uhum. Líderes e liderados. E nesse aspecto, eu vejo assim uma questão, para mim, que acaba afetando bastante as corporações, a questão da afinidade estar na frente da competência. Né? E isso é uma coisa que me incomoda bastante, eu tenho visto muito isso, nesses gestores da atualidade. Por exemplo, o Raul, né, é CEO de uma empresa, e ele tem uma grande afinidade com o Kleber. O Kleber trabalha com a Stephanie no mesmo setor, mas os dois não podem ficar mais. Um tem que sair por questões de redução de custo, ou seja qual for a situação. Uhum. Mas como ele tem mais afinidade com o Kleber, que joga um futebolzinho com o Raul toda sexta-feira, o Raul vai privilegiar o Kleber. Só que a competência da Stephanie é muito superior, o resultado dela para a empresa, para a corporação, é muito superior. Então, esses gestores, claro, nada se generaliza, mas muitos gestores hoje, eu vejo que, nesse aspecto, o vestir a camiseta, a corporação fica em segundo plano, porque ele não está preocupado com a instituição, com a corporação, com o desenvolvimento, com o crescimento, com a atividade. Ele está preocupado com certas afinidades pessoais. Eu vejo isso aí um empecilho, um entrave muito grande, porque muitas vezes excelentes profissionais, né, competentes, né, estão sendo descartados simplesmente pela questão de afinidade. Mas e onde é que está o profissionalismo? Onde é que está a competência? Né? Onde é que está a qualificação nessas situações? Eu digo isso porque eu sou uma pessoa assim, que procuro trabalhar muito em cima desse critério. Né? Eu sou assim. Pode ser meu irmão, meu pai, meu filho, não me importa. Né? Eu sou meio questão assim, disciplina, né, militar. Eu olho a situação, as circunstâncias, não olho a pessoa. Né? Se enquadra, se não se enquadra, paciência. Vai ter que, né, responder pela situação, pela circunstância. Né? Então, eu gostaria de pontuar isso aí, não sei se isso também, né, tu poderia contextualizar alguma coisa em cima disso, ou se tu também tem, nos teus estudos, nas tuas pesquisas, nas tuas visitas, tem observado essa questão, mas isso tem me chamado a atenção já de longa data, principalmente em corporações de médio e grande porte. Né? Fica aí o meu adendo aí dentro da Não, Kleber, eu acho que de qualquer porte, tá? Muito interessante que tu trouxeste, tá? Vamos abrir um parênteses, eu vou conversar um pouquinho sobre o que tu trouxeste, que realmente eu acho muito interessante, tá? Tem alguns aspectos a considerar aqui, Kleber. Às vezes, assim, ó, às vezes realmente não é nem por afinidade, eu te diria assim, às vezes o gestor, ele se coloca como refém do grupo, tá? É aquele cara que ele, para conseguir as coisas do grupo, ele tem que bancar o amigão, tá? Então ele estabelece uma forma de relação com o grupo que acaba não sendo uma forma muito profissional, né? Acaba sendo aquela forma do amigão. Então vamos sair, vamos tomar um chopp. Eu não estou dizendo que eu seja contra isso, né? A questão é a intensidade disso, certo? Às vezes ele tem medo de ser o gestor, certo? Então ele estabelece essa forma de relação. Eu acho uma forma de relação, às vezes, não madura, né? E às vezes, não é nem só questão de ser profissional ou não ser profissional,
Até porque a gente teria que discutir o que significa ser profissional ou não ser profissional. Mas às vezes é uma coisa que não é madura. E ele se coloca assim porque ele entende que o jeito dele conseguir as coisas é este, né? Que ele é o amigão do grupo e o grupo é amigão dele. Então, o grupo faz as coisas para ele porque o grupo é amigão dele. Bom, isso aí foi uma forma de relação que ele estabeleceu. O grupo tem que fazer as suas coisas porque é a sua responsabilidade dentro da empresa. Tá? E tem empresas que conduz assim. A gente poderia até ir além, eu não vou explorar muito isso agora, mas isso aí vai muito também na relação de pais com filhos. Né? Às vezes assim, porque o pai é um amigão. Pai não é amigão, pai é pai. Pai é pai, certo? Ele tem que ter um posicionamento diferente do amigão. Uma coisa é tu ser amistoso, tá? Uma coisa é tu ser educado, uma coisa é tu respeitar, outra coisa é tu ser o amigão. Ou, no outro exemplo, a gente trouxe, que não é o pai. E a mesma coisa. Eu acho que são situações muito parecidas, assim, tá? A gente não pode confundir as coisas, não pode confundir papéis. Esse é um ponto. Agora, tem um outro ponto, Kleber, que eu acho que é muito grave nisso. Tu falaste assim, pela competência, tá? A Stephanie é mais competente. Que a Stephanie é mais competente, todo mundo sabe, né? Tá? Mas, a maneira de enxergar as competências pode ser distintas. Entendeu? Eu vou entrar num ponto aqui que estava previsto para ser lá adiante, né? Mas como eu não sei se a gente vai ter tempo para ir lá adiante, eu vou entrar num ponto agora, assim, que é a questão da avaliação de desempenho, certo? Toda empresa avalia o desempenho. Na verdade, o desempenho da gente está sempre sendo avaliado, sempre, em tudo, não é só na empresa, em casa. Lavou direito a louça, não lavou, né? O marido, né? O marido, né? Só que os critérios de estabelecer o que é desempenho, eles são muito pessoais. Nem sempre a empresa tem o seu critério estabelecido, tá? Então é por isso que eu digo assim, a avaliação do desempenho das pessoas sempre está sendo, sempre existe, está sempre acontecendo, né? A gente está constantemente sendo avaliado, né? Agora, estou falando aqui agora no informal. Isso significa que uma determinada pessoa pode achar que a Juliana tem um excelente desempenho e a outra pessoa, olhando para a Juliana Barbosa Maus, pode dizer, não, mas ela não tem um excelente desempenho. Tá? Eu tive uma experiência bem legal, bem curiosa, assim, dentro de uma empresa, né? Tinha um cara que ele era gerente de uma área e tinha uma secretária. Então ele foi promovido a diretor, assumiu um outro, né, assumiu o lugar dele como gerente, e esse que foi promovido disse assim, olha, pá, a minha secretária é excelente, ela está comigo há tanto tempo, a mulher é maravilhosa, tarará, tu cuida bem da minha secretária, tá? Eu até acho que ele não tinha nada com a secretária, mas, né, veio com toda essa recomendação, assim. Ok, passou um tempo, deu a coincidência que eu encontrei com os dois, nos encontramos os três no elevador, assim. E daí esse que tinha sido promovido, e daí, como é que tá minha secretária lá? E ele disse assim, não, eu consegui para ela ser transferida de área e tal, né? Não demitiram, consegui para ser transferida. Mas como? Pô, mulher maravilhosa. Rapaz, eu não sei como é que tu aguentou aquela mulher tanto tempo como tua secretária, né? Mas como? Bom, e daí depois eu conversando com um deles, assim, poxa vida, esse que foi promovido a diretor, ele era aquele tipo de pessoa dependente, assim, né? Me datilografa isso, me micra isso, me faz isso. A mulher atendia todos os telefonemas, a mulher fazia tudo por ele, tá? Ela que atendia o telefonema, decidia que dia ia ser a reunião, que horário ia ser, se ia ser ou se não ia ser, né? Então, ele adorava, ela pagava as contas dele, tá, o dinheiro dele, mas ela pagava as contas. A mulher fazia tudo para ele. Esse outro cara que assumiu o lugar dele, né? Era um cara mais independente, era um cara que ele digitava as coisas dele, ele que atendia o telefone, ele que cuidava da agenda dele, ele tinha um outro funcionamento. E achava a mulher chata, porque a mulher estava sempre querendo se fazer as coisas por ele, tá entendendo? Então, assim, a mesma pessoa, diante de dois perfis distintos, bem distintos, né? Um considerava ela competente e o outro considerava ela uma chata. Certo? Bom, então o que acontece? Por que uma empresa tem que ter, eu voto a favor, né, que ela tenha um sistema de avaliação de desempenho formal? Por quê?
porque são estabelecidos aqueles critérios e aqueles critérios servem para todos, certo? Não me interessa o que o Kleber acha ou o que o Wesley acha, certo? Interessa o que a empresa acha. E a empresa acha que um bom desempenho é isto, isto, isto e isto. E pronto, né? Ah, tu quer dizer então que aquele avaliador, às vezes, ele vai ter que estar avaliando uma determinada pessoa diferente do que ele considera desempenho? Às vezes sim, porque quem tem que estabelecer o que é o desempenho é a empresa e não cada um. Isso é uma coisa muito errada, muito chata, assim. Gente, vamos parar para pensar, nós não somos empregados da empresa, nós somos empregados do nosso chefe. Se o chefe não vai com a nossa cara, nos demite. Eu tenho um amigo, tinha, né? O cara já morreu. Excelente, cara, excelente. Ele foi demitido da empresa porque ele descobriu que o chefe dele estava envolvido em falcatruas dentro da empresa. Tá certo isso? Tá certo isso? Claro que não. O cara estava roubando na empresa, né? Como ele foi descoberto, ele era empregado do chefe dele, não da empresa, foi demitido. Tá entendendo? Isso acontece muito. Isso acontece muito, né? E o que vem acontecer depois? Deu o cara demitido, vai para a justiça, entra com uma reclamatória trabalhista, ganha uma baita de uma grana, e de quem é que ele está ganhando essa grana? Do pagamento da reclamatória trabalhista? Do dono da empresa. Do dono da empresa. Então, ele sai da empresa em função da relação dele com o gestor dele, seja lá, se ele pediu demissão, se foi demitido, entra com uma reclamatória e ele vai tirar a grana exatamente do dono da empresa. Agora, bem feito, bem feito. Ninguém mandou o dono da empresa ter gestores incompetentes. Né? Bem feito. O cara tinha que cuidar disso. Tá? Respondi a tua pergunta, Cléber? É? Então tá. Então vamos lá. Voltando, então, à questão, a gente estava falando lá do chefe e tal e do líder, né? Onde é que a gente encontra isso? Vocês lembram lá do planejamento, organização, direção e controle, do PODC, lembram, né? Tá? A gente às vezes acha que isso aí é uma coisinha, isso aí não é importante e tal. Isso aí é muito, muito importante. Isso aí é base na administração, tá? E onde é que aparece a questão do líder ou da liderança? Lá dentro da função, lá dentro do D, lá na função de direção. Essa função administrativa da direção é a única que trata das pessoas. Essa é a que é voltada para as pessoas, tá? Então, a questão de ser chefe, ou ser gerente, ou ser diretor, isso aí depende qual é o nível de gestão que ele está fazendo, certo? As denominações que a gente dá normalmente para os níveis mais operacionais, é o encarregado, é o supervisor, o chefe do setor e tal, né? Depois, já no nível intermediário da organização, a gente vai chamar normalmente coordenador, gerente, né? E acima a diretoria, tá? O chefe é o título que é dado no nível mais operacional ou no nível intermediário e tal. É um título, certo? Agora, o que significa essa função? Ela contempla esses três elementos, assim, que são chaves, assim. Liderança, propriamente dito, que a gente conversou um pouco, vai conversar um pouco mais, comunicação e motivação. Essas duas questões, comunicação e motivação, tem um autor que ele fala assim, eu já não lembro mais, tá? Até, nem sei que livro é e tal, mas eu lembro que uma vez eu li isso aí e estava assim, era nas primeiras páginas do livro e tal. Ele diz assim, quando todos os problemas dentro de uma organização estiverem resolvidos, um não vai estar, que é o da comunicação. Se vocês pararem para pensar, muitas vezes na vida de vocês, agora eu estou até saindo de dentro da empresa, tá? Estou entrando para a nossa vida, nossos relacionamentos afetivos, inclusive. A maioria das vezes que vocês fizeram alguém chorar o que choraram, a comunicação estava no meio. A maioria das broncas que a gente teve lá com namorada, com esposa, com pessoas que a gente ama, a maioria das vezes que a gente teve esse problema, pode ter certeza, comunicação estava lá no meio. É uma grande dificuldade a questão da comunicação. De ambas as partes. Uma grande dificuldade. Nós somos, eu não conheço você, só conheço aqui o Eduardo e a Stephanie, tá? Mas eu já digo assim, nós somos todos ruins em comunicação. Nós não sabemos nos comunicar, tá? Claro,
alguns mais ruins do que outros, tá? Tem situações que são incríveis, que são horríveis. Tem situações que chegam assim ao ponto de não conseguir estabelecer um convívio porque não consegue se comunicar. Né? E tem gente ainda que pensa assim, ah, não, mas eu sou um bom comunicador, porque eu falo, porque eu isso, que eu falo bastante, que eu falo bem. Gente, falar não quer dizer, senão o papagaio seria um excelente comunicador, tá? O falar não quer dizer, né? Eu até diria assim, que no processo de comunicação é muito mais importante ouvir do que falar. E é uma dificuldade que a gente tem enorme. Ah, mas eu posso estar escutando. Escutando é uma coisa. Uma coisa é eu estar escutando e estar pensando assim, tal, o que que eu vou rebater? Ele está dizendo tal coisa, como é que eu vou rebater? Como é que eu vou pegar esse argumento dele e dar de volta? Isso não é ouvir. Isso não é ouvir. Isso é competir. Certo? Nós somos ruins nisto. Somos ruins. Eu acho que a gente tem que constantemente, sério, para ser mais feliz, tá? Não é para ser mais competente na organização, é para ser mais feliz na vida. A gente tem que estar constantemente observando como é que nós estamos nos comunicando no nosso convívio. E está sempre procurando melhorar isso. O outro ponto que entra é a questão da motivação, né? Eu digo assim, ó, motivação é uma coisa muito, muito, muito pessoal, certo? Então, dentro de uma empresa, tem algumas coisas que eu digo que são assim, extrínsecas às pessoas, tá? Tem certas coisas que é a empresa que faz, né? Assim, o clima organizacional, reconhecimento, né? Que são coisas que é além de nós, vem além de nós, certo? E tem outras coisas que realmente, assim, são muito, muito nossas, assim, tá? E no nosso processo de comunicação, de motivação, perdeu, isso é interessante, assim, tá? No nosso processo de motivação, vocês agora pensem um pouquinho nisso. Diante de uma determinada situação, chega lá o nosso gestor e, eu preciso que tu venha trabalhar sábado e domingo, tá? Ou preciso que tu aumente a tua meta, vamos aumentar a tua meta em 30%. É automático, assim, seja na empresa ou seja fora da empresa. A gente sempre pensa assim, o que eu vou ganhar com isso? Esse pensamentozinho faz parte, ele está lá dentro guardadinho. A gente às vezes nem se dá conta, mas quando alguém chega com alguma proposta para a gente diz assim, o que eu vou ganhar com isso? Né? E a segunda coisa assim, isso que eu vou ganhar, me interessa? Porque às vezes eu posso ganhar alguma coisa e aquilo ali não me interessa. Né? Agora, não, eu vou ganhar determinada coisa e isto me interessa. E daí o cara pensa assim, tá, mas qual é o esforço que eu vou ter que fazer para isso? Né? Vou ter que fazer, vou ter que acordar cedo sábado. Acordar cedo sábado é brabo. Vou ter que acordar cedo domingo, pior ainda, sabe? Mas será que eu vou conseguir? Porque não adianta aquilo lá que eu vou ganhar me interessar e de repente eu não vou conseguir. Daqui a pouco essa meta pode ser muito alta, né? Pode ser uma meta muito grande, ou eu tenho que acordar muito cedo, eu não vou conseguir. Eu já larguei cadeira na faculdade, porque era aula sábado de manhã, e uma vez, duas vezes não fui mais, sabe? Né? E isso tá na nossa cabeça. E daí, o terceiro estágio de perguntinha, né? O terceiro estágio de perguntinha é assim, e vai valer a pena? Sabe? Isso tá lá dentro. Né? Então, motivação é uma coisa nossa, assim, muito, muito, muito nossa. Eu posso ter o colega ali na mesma área que eu e tal, né? O desafio para ele pode ser igual ao meu, ele pode achar que vale a pena, ele pode achar se interessar, ele pode achar que ele vai conseguir com o esforço dele, e eu não. Para mim não vale a pena. Para mim não vale a pena. Tá entendendo? Bom, o que eu penso em termos de motivação na empresa? Sem brincadeira. Eu penso assim, ó, se não desmotivar, já tá bom. Porque motivação é uma coisa nossa. Agora, a desmotivação é da empresa. Né? A desmotivação é da empresa. Tchê, às vezes faz algumas coisas que é realmente para desestimular, é para desmotivar total as pessoas.
sabe? Por exemplo, uma meta mais elevada. E daí vão dizer assim, mas é um bando de competente, de incompetente, mas não é expressão, não. Que não é, eles desmotivaram, a pessoa desiste, perde a motivação, tá? Então, agora, voltando lá para a questão do líder, o líder tem que estar atento a esse tipo de coisa, né? É muito fácil, eu vejo muito isso. Na atividade de consultor, eu vejo muito ser chamado dentro de empresas e o dono da empresa reclamar, né? Reclamando que, porque o pessoal não faz, porque o pessoal não tem comprometimento, não tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí eu começo a conversar um pouquinho e me digo assim, escuta, tio, é claro que a gente, né, tem que ter cuidado no tratar isso, né? Uh, mas o que a empresa está dando? A empresa só quer ganhar, só venham a mim as criancinhas, né? Só quer que a montanha venha para o Maomé não quer ir na montanha, sabe? Então, não adianta. Então, a empresa tem que ter assim, ela quer das pessoas? Sim, faz parte. As organizações existem por isto, tá? Agora, ela também tem que dar, ela também tem que retribuir, o cara quer só para ele, né? Eu lembro que uma vez, até nem era um cliente meu, era um cliente de um amigo meu. E daí eles, um dia lá, eram três irmãos, os donos da empresa, né? Um período lá de dissídio, não sei o que era, e eu sei que ele chamou todo mundo, dizia que a empresa estava com dificuldade financeira, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, estava sem dinheiro, estava sem orçamento, ia ter que demitir algumas pessoas, não ia poder dar tanto de aumento, aquela história toda. E os trabalhadores, pô, tá ok, né? Tudo bem, os coitadinhos estão sem dinheiro, né? 2 dias depois aparece, na época, o carrão, assim, o carro mais top que tinha no Brasil era um tal de Opala Commodoro, certo? Acho que nenhum de vocês lembra disso, tá? Mas já existiu, tô falando a verdade. O carro top era o Opala Commodoro. Os caras vêm e fazem uma choradeira dizendo que não tinha dinheiro. 2 dias depois, aparece no estacionamento da empresa cada um dos donos com um Opala Commodoro, que era o carro mais caro que tinha no Brasil. Feia, né? Completamente incongruente isso, né? Bom, é claro, desmotivou toda aquela dedicação que o grupo tinha se proposto, foi por água abaixo. Olha, eu acho assim que não rebentaram os carros dos caras por muito pouco, tá? Então, são cuidados que tem que ter, eu acho que o Kleber colocou muito bem, assim, né? De certa forma, ele falou assim, da falta de determinados cuidados. E são cuidados que vocês, na vida de vocês, que vão ser gestores, é muito difícil escapar disso, né? Tem que ter cuidado. Teve um período, daí, assim, até preocupado com isso, que eu fiz uma pequena pesquisa, não foi nada de caráter científico, nada, foi uma pesquisa quase assim, com pessoas que eu conheço, que eu me relaciono e tal. O que principalmente os dirigentes de uma empresa, ou os proprietários de uma empresa esperam do gestor? Certo? Então, a primeira coisa, resultados. Gente, ninguém está lá para brincar. Ninguém está lá para brincar. Está lá, vamos ser muito claro, porque o dono da empresa quer ganhar dinheiro. É isso, senão ele não teria feito a empresa. Pergunta, por que tu fez a empresa e tal, ou por que tu continua na empresa? Porque ele quer ganhar dinheiro. É isso. Se é certo ou errado, não vamos discutir isso, certo? Mas foi uma decisão dele. Então, assim, o que fundamentalmente o proprietário quer de um gestor? Primeira coisa, resultado. Esses resultados, evidentemente, pode ser, no determinado momento, pode ser diretamente dinheiro ou, né, não necessariamente, pode ser lá conquistar mais clientes, diminuir determinada coisa, atingir um outro mercado, né? Então, às vezes, indiretamente, não é, mas lá no final vai ser, tá? Então, essa é a primeira coisa. Um outro ponto, e daí voltando à questão do Kleber, né? E muitas vezes o gestor se posiciona de um outro jeito e não atenta para isso. Não atenta para isso. Né? Claro, deixa a desejar, certo? Um outro ponto é que às vezes é bem difícil mesmo, é que os líderes consigam comunicar valores dentro da empresa. Né? Isso é um papel que
efetivamente é a dos líderes, e eles às vezes têm muita dificuldade. Perceber quais são os valores maiores da organização, né? E esses valores da organização vêm dos valores dos seus proprietários, dos seus donos, dos seus empreendedores, né? E ele conseguiu, e a cadeia de gestores conseguir passar isso até o operacional, até o nível de execução. Tá? Isso é uma expectativa que os proprietários têm dos gestores e que os gestores têm muita dificuldade, às vezes não conseguem fazer. Né? Um outro ponto está relacionado com preservação da cultura ou, às vezes, mudança da cultura, né? Que também é uma coisa bastante difícil de fazer, tanto a preservação como a mudança da cultura. E toda empresa tem a sua, e às vezes é isso exatamente que diferencia a empresa no mercado. Entendeu? Então, daí a importância disso, tá? Tem um outro aspecto que eu acho importante, que é corrigir as coisas dentro da empresa. A empresa tem lá suas estratégias, as coisas estão se encaminhando, né, no cumprimento daquela estratégia, né? Mas às vezes as coisas começam a sair fora disso, né? Começam a sair fora desse caminho, assim. Eu entendo a estratégia como caminho para conseguir, tá? Às vezes as coisas começam a sair fora. Alguém tem que corrigir isso. Muito simplificadamente, eu enxergo que fundamentalmente para corrigir as coisas dentro de uma empresa, ou seja, para voltar para o caminho da estratégia, né? Tem dois botões. Um dos botões é um jeito bem simplório, tá? Um dos botões eu chamaria de sistema. E o outro botão eu chamaria de pessoas. Qualquer coisa dentro de uma empresa que não está lá muito legal, que não está do jeito que se deseja, que não está do jeito que se quer, eu estou evitando dizer que está errado, porque às vezes não é errado, tá? Mas não é o jeito que a gente deseja. Na maioria das vezes, eu não sei agora dizer um exemplo que não. Isso vai ser corrigido ou mexendo no botão sistemas ou mexendo no botão pessoas. O que é o botão sistemas? É aquilo que está lá relacionado fundamentalmente com o O do pode ser, tá? Organização. O que é isso? É a estrutura, o desenho organizacional, certo? E os processos. Então, uma empresa é fundamentalmente isso, gente, né? A sua estrutura e os processos, né? Como é que se faz determinada coisa? Como é que se faz cada coisa? Como é que se vende? Como é que se produz? Como é que se compra? Como é que se seleciona? Como é que se recruta? Como é que se, né? Os processos todos. Então, se alguma coisa está errada, um dos pontos que a gente vai mexer é nisto. Às vezes pode ser questão de estrutura, às vezes pode ser questão de processo. A outra coisa que se vai mexer é nas pessoas. Tem que melhorar as pessoas através de todos aqueles subsistemas de gestão de pessoas, ou se trocar as pessoas, às vezes, tá? Mas é isso. Pega lá um carro de Fórmula 1, por exemplo, tá? O Eduardo agora anda assistindo Fórmula 1, né, Eduardo? Pega lá um carro de Fórmula 1 e o seu piloto, tá? E daí hoje tu faz a volta num determinado circuito em 1 minuto e 39. Tu precisa melhorar a tua performance, tá? Qual é uma coisa que tu vai fazer? Mexer no carro, é ou não é? O carro aqui, por analogia, é o que eu estou chamando de sistema, certo? Tu vai mexer no carro, vai melhorar o pneu, vai melhorar o combustível, vai melhorar o regulagem, tá? E daí tu consegue, de 1,39 tu consegue baixar para 1,37 a volta no circuito. Mas eu quero melhorar mais ainda. Bom, recém mexi no carro, já estou tirando o máximo que eu posso deste carro. Bom, então eu vou mexer na pessoa, vou melhorar essa pessoa. Assim, eu vou treinar, no caso do piloto, você vai fazer. E daí tu melhora o piloto e tu consegue baixar para 1,35. Ah, mas tu quer de novo, tu quer mais, e daí tu vai lá de novo no carro. Não é assim que funciona, né? E assim vai indo. Isso são ganhos incrementais. E esses ganhos incrementais a gente consegue mexendo num desses dois botões. Eventualmente pode ter algum outro botão, até pode, tá? Mas eu arrisco dizer assim que 80%, 90% das coisas que a gente tem que melhorar dentro de uma empresa está relacionado com essas duas coisas. Tá? E eu até diria assim que mais ainda é com as pessoas. Tá? Um outro ponto, agora eu já estou um pouco preocupado com o tempo, tá? Mas vou tentar em 10 minutos, tá, professora?
Tá bem, 10 minutos tá bom, 10 Raul. minutos? Viu? Se ela Isso, falou 10 assim, minutos tá se ela bom. falou assim é porque ela já estava querendo que fosse menos tempo. O, o- É que eu estava com saudade de você, Stephanie, então é por isso que eu Eu tô me sei. alongando. O, o, o... E daí tem uma outra perguntinha, eu estou pulando algumas coisas da minha colinha aqui, tá? Mas para gente conseguir cumprir os só 10 minutos que a Stephanie está nos dando. Uma coisa que todo mundo faz essa pergunta, assim, toda vez que a gente faz uma palestra, a gente fala a respeito de gestão, de liderança e tal, né, assim, fica aquela pergunta lá interna, né? Normalmente essa pergunta não fazem. Fica mais aquela pergunta interna assim: será que eu sou líder? E daí a outra perguntinha que vem, essa é externo, né? Porque é um jeito de fazer praticamente a mesma pergunta. O líder nasce feito? Né? Essa perguntinha tem sempre, assim, tem sempre. Líder nasce feito? Bom, eu acho que não. Eu acho que não. Nasceu. Tem gente que acha que sim, tá? Eu acho que não, né? Mas ele nasce com o germe de ser líder. O que é o germe de ser líder, né? É a semente, sabe? Isso tá lá. Por quê? Por quê? Eu falei para vocês antes que ser líder é uma habilidade que eu considero uma habilidade guarda-chuva, porque dentro dessa habilidade, ou sob, né, esse guarda-chuva tem uma série de outras características de personalidade, certo? Bom, todas essas características de personalidade, todos nós temos, tá? Em maior ou menor intensidade, certo? E daí, assim, existem autores distintos, assim, uns falam que tem 700 características de personalidade, outros 900, outros falam em 16, né? O Jung e aquelas mulheres que fizeram com ele falam em 16. Tá, ok, não dá para a gente dizer quem que é certo, cada um propõe, faz a sua proposta, tá? Mas a questão é a seguinte: todos nós temos todas essas características, em maior ou menor intensidade. E às vezes essa intensidade é tão baixa que ela chega a ser contrário, chega a ser negativa, sabe? Deixa eu exemplificar o que eu estou dizendo para vocês. Eu posso estar procurando, assim, a característica de ser agressivo, assim. Não é agressivo no sentido de ser mal educado, grosso, estúpido, né? De querer bater, não é isso, assim. É agressivo, às vezes, por exemplo, eu preciso buscar minha meta de vendas, tá? E isso é uma característica que normalmente para vendedores a gente procura. O cara tem agressividade, o cara é aguerrido, o cara vai lá, né? Luta, briga e tal para conseguir a meta dele. Às vezes tem gente que tem isso tão baixo que ele chega a passar para o negativo, assim. O que seria o contrário de ser agressivo? Né? Seria ser passivo, não é? Então tem quase todas as nossas características, é como se vocês pegassem duas réguas de 30 assim, e botassem as duas réguas de 30 e vocês encostassem ela no zero, tá? O zero de uma régua, o zero de outra régua. Aqui é a característica, por exemplo, da agressividade, cara, pode ser mais agressivo, e aqui ele é tão pouco que ele começa a ser muito passivo, entendeu? Né? Todos nós temos isso, todos nós, tá? E isso varia. Então, o que acontece, assim, se pode desenvolver essas nossas características? Sim. Se pode corrigir, mudar essas características? Sim. Algumas coisas com muito mais dificuldade e outras coisas até com mais facilidade, tá? Depende fundamentalmente, em primeiro lugar, da gente. E a primeira coisa que eu digo aqui para vocês, assim, primeira coisa, né? Todo processo de mudança, ele se inicia com a dor. A gente não vai mudar nada se a gente não tiver, me permita a expressão, sentindo o cutuco, tá? Se eu não sentir que eu estou sendo prejudicado, que eu estou me prejudicando, e eu estou assim, metaforicamente falando, sentindo dor, sofrendo, eu não vou mudar. Se está tudo bem, eu não vou mudar. Agora, o momento que eu começo a ver que, mas só um pouquinho, eu estou me prejudicando, Bom, então, starta um processinho lá que é preciso mudar, tá? O próximo ponto desse processo de mudança é o autoconhecimento. Autoconhecimento é básico e a gente se conhece muito pouco.
Gente, eu já fiz terapia algumas vezes, já fiz terapia individual, em grupo, já fui procurar me conhecer, sem brincadeira, pela grafologia, pela umbanda, pela astrologia, pela numerologia, kirliangrafia, e cada vez eu me dou conta que eu tenho, e eu tô com 66 anos, tá? E cada vez, não parece, né? E cada vez eu me dou conta que eu tenho que me conhecer mais, que tem muita coisa. Às vezes eu faço algumas coisas que eu digo assim, puta, não, perdão. Não imaginava que eu fosse fazer isso. Que eu fui surpresa para mim. Sabe? Já com toda essa juventude, né? E o outro ponto é assim, aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. A gente tem medo do desconhecido, e a gente já falou lá no início a respeito de medo, né? E o peso que o medo tem na vida da gente, como a grande mola impulsionadora da vida da gente, para ir ou para frear, tá? Então, se eu não me conheço, eu tenho medo de mim. Claro que isso não é uma coisa consciente, tá entendendo? Não é uma coisa, eu tenho medo de mim. Não, não é assim. Mas é uma coisa que está lá dentro, né? Que é assim. Bom, e à medida que eu não me conheço, e à medida que eu não conheço o funcionamento dos outros, eu tenho medo também. Então, imagina como é que é eu, dentro de um grupo, seja lá minha família, seja lá meus vizinhos, seja lá meus colegas de empresa, onde eu tenho medo porque eu não me conheço e porque eu não conheço o funcionamento das pessoas. Eu vou viver afastado. Tá entendendo? Eu vou viver afastado. Eu posso até estar presente, vou nas festas, vou comer coxinha de galinha no fim da tarde quando alguém faz aniversário e tal, mas mesmo assim eu posso estar presente e estar afastado. Certo? Então, o primeiro passo, gente, que eu sempre recomendo assim, como é que vocês vão fazer? Bom, cada um vai decidir como, tá? Né? Mas procurar se conhecer mais. Um jeito muito bom de se conhecer mais é pensar. É pensar. Pensar como é que eu fiz tal coisa, por que será que eu fiz, por que será que aquilo aconteceu, tá? É pensar na gente mesmo, já é um passo, já é um passo. Quer fazer mapa astral? Faz, é bom, é bom. Quer fazer numerologia, grafologia e tal? Faz, é bom, nada vai estragar, nada vai prejudicar. Pode que não tenha total consistência, mas nada vai prejudicar. Conversa, conversa, conversa. Chega para um amigo ou para uma amiga, assim, que vocês confiam, e que seja inteligente também, né, tá? Diz aí 3, 4 características de mim, o que tu acha de mim e tal, sabe? Isso acontece muito, né? Isso é útil. E agora, então, um outro ponto que eu acho que isso vem assim de observação, tá? Quando estava preparando assim a coisa que eu queria conversar com vocês, eu fiquei pensando assim, algumas coisas que eu observei, não é lá nem coisa de estudar, nem coisa assim, é de observar. Então eu quero passar para vocês uma meia dúzia de coisas que eu gostaria que vocês pensassem bastante nisso depois, tá? São algumas percepções e que eu acho que isso diferencia o nosso posicionamento como gestor, tá? Eu coloco, assim, para mim, alguns aprendizados muito significativos na minha vida, mas eu, como gestor, como empreendedor, como professor, muito importantes. O primeiro deles é o seguinte: ninguém manda em ninguém e ninguém proíbe ninguém. Aquela história não, porque eu mando, porque eu faço, porque eu comando. Gente, ninguém manda em ninguém e ninguém proíbe ninguém. A gente tem uma coisa que quando eu falei lá em motivação, eu cheguei próximo disso, né? Que a história, vale a pena, me interessa, não me interessa. Nenhum de nós é bobo. Ninguém é bobo. Todas as nossas decisões são baseadas nas nossas conveniências. Sempre. A gente tem outro bichinho dentro, isto me é conveniente ou não é conveniente. Depois, se vocês lembrarem o que eu falei ali sobre motivação, o que eu vou ganhar com isso, isso vale a pena, eu estou dizendo assim, isso é conveniente ou não é conveniente. Entende? A gente sempre mede quem faz as coisas. Estão me ouvindo? Sim, estamos sim, Raul, pode falar. Tá ouvindo? Tá. É que fechou aqui. Bom, então isso é um ponto assim
a gente sempre age a respeito das nossas conveniências. Tu pode, às vezes, até fazer alguma coisa que alguém te pediu, achar que mandou em ti, mas é porque ele achou que é conveniente. Se ele achar que não é conveniente, não vai fazer. E pronto. Certo? Essas coisas, isso aqui é um parênteses importante, assim, tá? Varia muito conforme está o mercado. Isso aqui eu tenho observado muito, 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 assim, toda a minha vida, assim. O que eu quero dizer como é que está o mercado? Historicamente, se me perguntar qual é o algoritmo, não sei, tá? Mas historicamente eu tenho observado assim, toda vez que o PIB do Brasil chega lá perto dos 3,6, a variação do PIB, né? Não é o PIB, a variação do PIB, 3,6, 4 por aí, o mercado fica mais empregador, tá? Ele procura mais gente e tem dificuldade de conseguir gente, porque o nosso mercado de trabalho está assim, a mão de obra, o nível da mão de obra está cada vez pior. Quando ele está muito abaixo disso, né, ele mais demite do que emprega. Estão entendendo? Né? Então, o que acontece? Se a gente está numa economia, se a gente está num momento de mercado, que eu tenho facilidade de conseguir emprego, chega o meu gestor lá e me diz, oh, Raul, faz tal coisa. Eu olho para a cara dele e digo assim, não vou fazer. Não, se não fizer, eu vou botar para a rua. Bota, vou pegar meu fundo e vou lá para o teu concorrente ainda. Certo? Agora, se o mercado está virado, né? Dificuldade de conseguir emprego, o mercado está mais demissor do que contratador. Raul, vai lá lavar de escovinha aquele telhado. Eu vou, né? Eu tenho que levar o leite para casa. Tenho que comprar meu uísque. Eu vou, né? Então é assim. Então o cara tem que estar consciente disso. Se o mercado está pro lado de quem, né? E é claro que tem que mudar o comportamento. Então, assim, o cara acha que manda, pode ter certeza, o cara obedece porque ele achou que está na conveniência dele. Senão, não obedece. Pronto. Entenderam isso aí? E isso aí não é só para dentro de empresa, hein? Dentro de casa também é assim. Raul, vai lavar a louça. Não vou. Ninguém me obriga. Certo? É ou não é, não? O outro ponto é assim, ó. A gente tende a pensar, isso é horror, eu fico muito revoltado com isso. Às vezes o empregador pensa assim, eu te pago, então tu é meu. Tchê, não é porque a gente paga que é dono das pessoas. Mas é muito comum isso. Eu começo a falar e eu me inflamo, eu me empolgo, eu já fico quase que saem uns palavrão aqui, tá? O, o, tem muita empresa que tem isso. Eu trabalhei numa empresa, eu não vou citar nome, mas tchê, às vezes os caras, às vezes não, era comum domingo, final de tarde, começava a passar e-mail. Naquela época não tinha WhatsApp, porque se tivesse WhatsApp era ser pior, porque o WhatsApp é uma praga, né? O domingo, no fim da tarde, começava. E daí, se tu não lesse os e-mails, no outro dia de manhã, tu chegava lá e disse, te passei um e-mail, tu não viu? Como se eu tivesse sido um relapso, sabe? Porque eu não. E pior, não precisava chegar cedo, assim, né? Chegava 9 horas no serviço. Às vezes algum louco me ligava às 7 horas da manhã para minha casa. Porra, já deu a perceber, eu não gosto de acordar muito cedo, tá? Os caras me ligavam às 7 horas da manhã lá para casa. O que é isso? Espera eu chegar. Bom, por quê? Me pagavam bem, mas achavam que era meu dono, não são meu dono. Não são. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência como gestor. Nós não somos dono de ninguém. Respeito é bom e todo mundo gosta. Não é porque o cara é operário, porque o cara é semi-analfabeto, porque ele trabalha lá no chão de fábrica, que ele não tem que ser respeitado. Tem. Todos têm que ser respeitados. Ou vai ter o troco. Pode ter certeza. Vai ter o troco. Às vezes o patrão se acha que ele é muito esperto, que ele é muito inteligente, que ele é muito malandro. Gente, vocês não têm noção. O cara sai do serviço no fim do expediente, vai na esquina ali tomar uma lisa com os colegas. Eles debocham, cara. Debocham. E os caras ficam se achando que são donos. Respeito
é base. A gente fala hoje, humanização das empresas, e quando eu comecei a conversar lá no início, que eu falei da história que a gente hoje, com a Covid, está pensando mais nas nossas vidas, uma das coisas que a gente está se exigindo mais é respeito. Tanto o autorrespeito, o eu me respeitar, como eu querer ser respeitado pelos outros. Essas coisas estão linkadas, tá? Eu já comentei com vocês, ouvir é diferente de escutar. Pensem bastante nisso. Principalmente quando estiver brigando com o namorado, com a namorada, pensem bastante nisso. Tá? Eu tenho pensado muito. Um outro ponto. Guarda tuas neuras em casa. Ou no armário. Chega na empresa e põe no armário tuas neuras. Mas não vem dividir tuas neuras com a equipe, ô gestor. Tá, seu gestor? Deixa tuas neuras em casa, gestor. Ninguém aqui tem obrigação de aguentar tuas neuras. Tá? Vai te tratar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Comportamentos nossos como gestor, vamos pensar nisso. Eu não tenho por que levar minhas neuras, as minhas deficiências, meus problemas, para largar nas costas das pessoas dentro da empresa. Certo? A gente tinha falado, e o Kleber trouxe essa questão, né? Eu sou gestor, eu não sou o brother. Amigão, preciso que tu faça uma coisa para mim. Tu me quebra esse galho. Não, não é. Não é assim. Tal coisa é uma responsabilidade tua, faz parte do teu conjunto de atribuições. Pronto, é isso. Disciplina. Weber, de novo. Max Weber, de novo. Tá? Mas tem gente que trata desse jeito, assim. Brother, brode. Não é. A relação não é essa. Ou a gente estabelece e volto, né? Serve para a relação dentro de casa também. Certo? A gente estabelece as regras da relação. Isso é importante. Também serve para dentro de casa. É na base do grito, então tá. Se eu grito contigo, então vai gritar comigo. Daí eu vou gritar mais alto, daí tu vai gritar mais alto. Estabelecemos a forma de relação. No que isso aí vai dar? É isso. Não tem como ser diferente. Certo? Um outro ponto que a gente enxerga muito dentro das empresas, assim, o pensamento que muito dirigente tem. Claro, vocês observaram que eu estou olhando só o lado ruim, porque eu estou propondo para vocês que, como gestores, vocês se deem conta disso e limpem esse lado ruim, né? Porque às vezes está na gente também, tá? É nisso que eu estou colocando, né? Eu não estou dizendo assim, seja assim, seja assim. Eu estou dizendo, não seja assim. Vocês estão entendendo a diferença? Bom, Raul, muita dois empresa pensa. minutinhos, Raul. 2 minutinhos, tá certo, tá certo. Felicidade não é adversária de produtividade. Tem muita gente que pensa, não, porque se as pessoas vão viver num clima melhor, num ambiente melhor, vão se sentir mais felizes, assim, mais participativos, mais engajados, vai diminuir a produtividade. Não, não é. Não é assim. Depois vocês podem dar uma olhada, peçam lá para a Stephanie, se já não viram em alguma disciplina, aquela teoria do 3D, do grid gerencial do Blake, esqueci agora o nome do outro, tá? Blake and Mutton, né? É do grid gerencial que ela fala assim, relacionamento em produção, tá? Vocês vão ver que as coisas não são inimigas, é perfeitamente possível as pessoas serem felizes dentro da empresa e produzirem. E tem mais, na minha opinião, produzirem mais. Produzirem mais. Mas tem gente que acha que não, que as coisas têm que ser tratadas naquele clima de escravidão quase, né? É muito importante perceber e respeitar as diferenças das pessoas. É importante, eu acho que é extremamente importante para um líder ele conseguir enxergar no que essa pessoa é boa, enxergar os talentos. É muito mais comum enxergar os defeitos. Os caras são craques em enxergar os defeitos. Enxerga no que a pessoa é boa. Enxerga no que ela gosta de fazer, o que ela faz bem feito, qual é o lado talentoso dessa pessoa. Olha isso, daqui um pouco o lado talentoso dessa pessoa pode não servir para atividade dentro da tua área. Pode. Tchê! Muda, então. Certo? Mas enxerga isso. E o outro ponto, e é o último, então, tá, professora? É assim, ó. Não espera mais do que as pessoas estão aptas e dispostas a dar.
sob pena de frustrar. É muito comum a gente esperar mais que as pessoas e veja assim, aptas e dispostas, não é aptas ou dispostas. Tá? Não posso esperar mais do que isso. Eu tenho que ter consciência. Bom, então, se o máximo que essa pessoa pode estar apta e disposta a me dar é isto, e isto é pouco, bom, então tá. Então não serve. Então não serve. Certo? Mas é importante ter essas coisas presentes. É isso, gente, que eu decorei para conversar com vocês hoje era isso. Espero que tenham gostado. Se alguma coisa que vocês queiram perguntar, se ainda tiver tempo, se não nos hackearem de novo. Se não, deixa eu ver, eu acho que não tem ninguém aqui. O pessoal comentou algumas coisas, estão te elogiando aí. Raul, muito obrigada. O pessoal gosta bastante, não é? O Raul tem bastante vivência na área de gestão de pessoas, então ele traz, assim, uma forma diferenciada de explicar conteúdos para vocês. Eu acho que isso é bem bacana, não é? Eu gosto bastante também. Que bom. Isso aí, nem percebi passar o tempo legal, pessoal. Eu acho que quase todo mundo conseguiu voltar depois dos nossos problemas iniciais. Se vocês conhecem alguém que não conseguiu, pede para falar comigo, porque vocês têm meu telefone, podem passar para ele. Agradecer ao Raul pela participação, sempre maravilhosa dessa vez, né? Cada um na sua casa, mas sempre muito bom essa experiência de compartilhar com o Raul, não é? Obrigada, o pessoal elogiando aí bastante. Raul, muito obrigada pela presença. Vou pedir para vocês abrirem as câmeras, quem ainda está aí de novo, para a gente poder fazer um outro print, fotinhos, enfim, para divulgação depois na universidade. Eu sei que vocês estão... Tem gente que está em dupla, tem gente que está em trio, tem gente que está descabelado, não é? Mas não tem problema nenhum, Tô de turminha. De turminha. Não tem problema, é isso aí. Muito bom. Bom, gente, gostei muito de estar com vocês. Stephanie, espero que tu continue lembrando de mim nos outros anos, porque realmente eu gosto muito, assim. E existe uma coisa na minha vida que é assim, ó. Eu aprendi, eu tive bastante oportunidade de aprender com outras pessoas, sejam lá professores, colegas, seja o que for. E eu entendo que a minha forma de dizer gratidão é compartilhar, sabe? Então, adorei estar com vocês, espero que a gente possa, numa outra oportunidade, estar se vendo assim e tal, né? De mais próximo, tá? Muito obrigado e parabéns a vocês por estar nessa sexta-feira de noite aqui me aguentando. Tá tchau, bem, gente. Obrigada aos alunos. Obrigado. Na semana que vem a gente tem palestra com a Fernanda Kremer, então deem uma olhadinha, se vocês devem receber e-mail um dia antes com um link, tá bem, pessoal? E aí a gente se fala e conversamos na continuidade, tá bem? Beijos, bom final de semana para todos, bom ver as carinhas de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.